equilibrada. Os nossos companheiros de quatro patas também precisam de alguns cuidados especiais na estação mais quente do ano. Olha que coisa mais querida. E a nossa repórter, a Maria Eduarda Rocha, foi descobrir que cuidados são esses e a gente acompanha agora na reportagem. Rodou! A Mene e o Rolo voltaram de Florianópolis, Santa Catarina, direto para o banho e tosa. A dupla veraneou com o tutor Alexander, que conta com orgulho que o irmão do Rolo é premiado como o cachorro mais bonito do Brasil. Mas dá para ver que os companheiros dele não ficam longe do título. Veranear com essa dupla exige muitos cuidados, exige você ir para a praia, botar uma toalha para eles em cima, para evitarem as doenças. Eles são pelo longo, eles captam essas doenças de praia, né? E de banho tomado. Eles tosados é importante, porque são uma raça de pelo longo, né? E passa muito calor. Os dois são Lhasa, uma raça que mantém um palmo de pelo no chão. O tutor brinca que por onde passam, eles limpam a casa. E na praia, a adaptação dos pets faz parte das férias. É muito diferente, porque o ambiente natural deles muda, então eles se adaptam, né? Eles tendem a encontrar outro cachorro, sair, fazer amizade, eles também são sociáveis, né? E a saúde mental deles é importantíssima, a companhia, estar sempre junto, né? Quando nós falamos sobre os cuidados com nossos animais de estimação durante o verão, é normal que surjam muitas dúvidas. E é por isso que nós viemos conversar com a médica veterinária Letícia Weber, que atua na área há 5 anos em Porto Alegre. Letícia, quero começar te perguntando o que os tutores mais têm que prestar atenção nessa época do ano. Então, eu acredito que 2 pontos principais que a gente precisa tomar cuidado é referente ao calor. Então, as altas temperaturas, a gente precisa pensar que esses pacientes podem ficar expostos ao calor quando a gente fica muito tempo fora de casa. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, principalmente falando de pacientes braquiocefálicos, que a gente chama, que são os que têm o focinho mais curtinhos, como Pug e Bulldog, que têm uma dificuldade imensa de fazer trocas de calor. E esses pacientes, se expostos a grandes temperaturas, eles podem sim desenvolver problemas importantes. Os tutores devem estar atentos ao uso de repelentes. Os mosquitos são transmissores de doenças que podem causar sérias consequências ao animal, como a leishmaniose, que pode inclusive contaminar humanos. As patinhas também, para os momentos de passear, são importantes. Tem produtos que a gente pode usar para fazer essa proteção. E o outro ponto bastante relevante é quanto à hidratação. Então, a gente precisa estimular esses pacientes a ingerirem mais água. E aí a gente pode usar estratégias como frutas, melancia, melão. A gente pode fazer gelinhos com frutas, com petiscos. Agora, no calor, fora as vacinas, a gente tem muita proliferação de parasitas. Então, a gente precisa proteger eles para ectoparasitas e endoparasitas, que podem também desenvolver doenças importantes. Clássica no verão, a praia faz parte da rotina de alguns animais, como o da Mene e do Rolo. Mas é necessário estar atento a orientações, principalmente em algumas raças específicas. Quando a gente vai falar de Shih Tzu, que são raças que têm muitos problemas oculares. Então, é um paciente que não teria indicação de ir para a beira da praia por causa do vento, por causa da areia, e aí a gente pode estar causando lesões importantes nesses pacientes. Mas, de maneira geral, o cuidado principal é a exposição ao sol na praia e ao calor. Para alguns ainda é novidade, mas para garantir a proteção dos animais já são desenvolvidos bloqueadores solares. Eles têm a mesma finalidade do protetor solar, mas feito de uma maneira diferente. Enquanto os que passamos na pele humana é químico, o dos pets é físico. Ele vai fazer uma barreira e a gente precisa ficar reaplicando para que ele fique branquinho, assim que nem os surfistas usam, realmente para ter esse bloqueio dos raios. Porque os cães e os gatos, eles também podem desenvolver tumores pela mutação das células através dessa incidência dos raios UV.
No verão, a higiene é reforçada. Nessa pet shop na zona leste da capital, são feitos 1.000 banhos por mês. E o movimento se mantém em janeiro e fevereiro, mesmo com o fluxo de ida para o litoral. Os pais e mães de pets também procuram mais a tosa. Mas essa questão, por vezes, gera polêmica por conta da função da pelagem, que a Constança, dona do Joca, conhece. É muito importante que nós ouvimos as pessoas entendidas falar que o pelo deles deve deixar alto porque o pelo é térmico. O gerente Márcio trabalha no ramo de pet shops há 16 anos e explica melhor. Em relação à regulação de temperatura, os pets, os cães, eles regulam através da respiração, tá? Então, não há real necessidade de tosar, pelar, deixar baixinho. O pessoal tosa mais pela praticidade. Veja bem, algumas raças não podem ser tosadas, tá? Algumas não, mas a maioria pode. Então, eles tosam bem baixinho por praticidade. Então, quando vai para a praia, quando retorna, fica mais fácil de limpar. E, gente, olha só, como vocês viram ali, né, na nossa reportagem, com as altas temperaturas, não são só os humanos que precisam de cuidados extras, os pets também sofrem com o calor. Cachorro, gato ou qualquer outro animalzinho aí de estimação, é fundamental garantir primeiro a segurança desse bichinho, né? Conforto, hidratação e proteção para eles nesses dias mais quentes. Então, se tu tem um bichinho, fica aqui com a gente para tirar todas as tuas dúvidas, porque para continuar nesse assunto, né, a gente chamou a médica veterinária, a doutora Mariana Brino. Doutora, muito bem-vinda ao Conexão RS de novo, para falar também agora da saúde dos pets, né, os animaizinhos de companhia. A gente viu ali alguns cuidados, especialmente com raças menores, que muitas vezes acabam aí vivendo em apartamento e tudo mais. Mas eu quero lhe perguntar, doutora, sobre aqueles cães que ficam no pátio, né, pessoas que têm o cão muitas vezes, que é um cão de guarda, e fica ali no pátio, quer dizer, no calor. Como é que funciona? Quais são os cuidados que deve se ter com esses animais também? O que a gente tem que entender? O cão de pátio, ele precisa sim ter alguma proteção do sol. Estar 24 horas, né, na exposição ali do calor é muito perigoso para esse cão. Então, procurar fazer talvez algum local que ele tenha acesso a sombras, né, de árvores, ou pensar em até também um guarda-sol, alguma casinha com alguma proteção, né, um telhadinho, que aí sim ele tenha onde se proteger do calor. A gente pode também pensar na questão de diminuir um pouco a questão da temperatura corporal deles, né, devido à exposição solar. Toalhas molhadas no chão, onde o cão pode se deitar e se refrescar, né? Pensar daqui a pouco um banho de mangueira, né? Mas sempre lembrando com os cuidados do animal conseguir se secar depois no sol. Existe risco de insolação, doutora, desses animais? Na verdade, além das queimaduras, né, solares, e a gente sabe que o risco, que nem uma pessoa, né, eles a longo prazo podem desenvolver câncer, né, de pele, tem a questão da queimadura e também uma coisa que chama intermação. Os cães, diferentemente dos humanos, né, eles não soam, eles fazem a troca de temperatura pela respiração. Então, por isso que a gente vê que um cãozinho, ele tá com a temperatura corporal alta, porque ele começa a ficar com a respiração curta, né, e muito rápida. Ele tá, na verdade, modulando a temperatura corporal dele. Então, por isso que a gente vê os cães, que a gente fala com essa frequência respiratória alta no calor, porque eles estão fazendo essa troca de temperatura para baixar a temperatura corporal. O que acontece é que, se eles não conseguem baixar através da respiração, se eles ficam o tempo inteiro no acesso ao sol ali, eles podem fazer até uma doença que se torna uma emergência. Inclusive, agora no verão é super comum o hospital receber esse tipo de emergência, que é a intermação. O que é isso? A temperatura corporal está tão alta que o corpo do animal chega em choque. E muitos animais a gente acaba perdendo, né, por causa dessa doença, que acomete aí os animais que ficam expostos ao sol, e não só ao sol, em ambientes fechados. Por isso que a gente sempre fala dos cuidados de não deixar um pet dentro do carro fechado, né? Então, assim, são coisas que podem acontecer e que muitas vezes podem levar até a óbito do animal.
Nossa, que pena, imagina, né? A gente viu ali na reportagem que a Maria Eduarda preparou pra gente a questão da proteção desses animais, né? Quer dizer, protetor solar também. Isso. E qual a indicação, doutora, específica nesse caso? É para animais que ficam, por exemplo, o dia todo no sol? Ou um bichinho que vai passear ali, o dono foi para casa no intervalo, por exemplo, do trabalho, meio-dia, vai levar aquele passeio, é indicado que passe? Como é que deve ser esse uso de proteção nos animais? Na verdade, o passeio em horários de pico é que nem nós humanos, né? Não, jamais. Pelo risco da alta temperatura e pelo risco da questão do sol estar muito alto e fazer risco de queimaduras, né? Então, assim, passeio sempre início da manhã, final do dia, à noite. Então, assim, horário de meio-dia não tem como, né? No nosso calor que hoje o estado tá, não tem como passear com o animal. O risco de acontecer alguma coisa além da queimadura, essa intermação que eu falei, é muito alto. Então, o indicado é sempre procurar os horários que não sejam de pico solar. Mas, claro, se for fazer um passeio curto, sempre moderar a questão do local que está indo, né? Cuidar também a temperatura onde o animal pisa, isso é muito importante. Às vezes a gente acaba não cuidando, né? Um asfalto, uma pedra muito quente pode fazer queimaduras nos coxins, que são as almofadinhas ali das patinhas. Então, são cuidados que a gente tem que sempre ter. Quais são os outros sinais, além desse, da troca de temperatura, que esse animal já chega nesse estágio mais avançado? Mas em casa, como é que o tutor consegue observar se de fato esse animal está sofrendo em função do calor excessivo ou pegou muito sol ao longo do dia? Como é que ele pode observar quais são os sinais? Principalmente a prostração, né? O animal está muito quieto, né? Não querer levantar, não querer se alimentar, não querer sair de onde ele está. Então, a prostração é muito importante a gente cuidar, e principalmente isso que eu falei da respiração mesmo, né? Porque ele faz a troca ali da temperatura corporal através da respiração, mas no momento ele chega ali numa temperatura ok, ele para de ficar com a respiração curta. Mas se o animal perdura com essa respiração por muito tempo, alguma coisa está acontecendo. A respiração é o principal sinal, então, que o animal dá. Tanto o cachorro como o gato também, doutora? Gato também. Os gatos, eles são um pouco mais ágeis de conseguir chegar em ambientes que tem algum tipo de... que eles consigam se refrescar, né? Deitar em algum piso, né? Até móvel da casa, uma geladeira, alguma coisa do tipo, que eles conseguem deitar mais alto e ficar longe aí do sol. O cão já às vezes não, né? Principalmente cães aí que vivem em pátio sem nenhuma proteção solar. Então, os cães a gente tem que ter um cuidado um pouquinho maior. E que cuidados são esses em casa, por exemplo, para garantir que o animal não tenha essa desidratação? A gente sabe a questão da água, né? A água disponível 24 horas, talvez diferente da ração. Isso. Mas que outros cuidados, além da água, o tutor pode ter? O que é importante o tutor entender? Que não é só ter uma água, mas sim uma água fresca, né? Então, assim, fazer a troca várias vezes durante o dia dessa água que está ali parada, muitas vezes num potinho, né? Às vezes cães de grande porte num balde. Então, assim, sempre tentar oferecer aguinha fresca. A gente fala, muitas vezes, colocar pedras de gelo na água também auxilia, né? Eu ia te perguntar, doutora, eu já ouvi falar sobre isso, já ouvi algumas opiniões contrárias, outras favoráveis. Essa questão do gelo pode ser colocado? Não vai prejudicar o bichinho? Não tem nenhum tipo de risco, né? Na verdade, vai deixar a aguinha mais fresca. Fontes também de água, principalmente para felinos, né? Pensando aí nos gatinhos, a gente sabe que eles gostam de água fresca, eles não gostam de água parada, então a utilização de fontes pela casa, não só uma, às vezes 2, 3, né, em vários ambientes distintos aí, para o animal conseguir se hidratar corretamente. Perfeito. Doutora, dar mais banhos que o normal, quer dizer, porque você falou isso, né? O animal não sua, ele faz essa troca. Isso. Mas muitos tutores pensam, vou dar um banho aí para refrescar, vou dar mais que um banho na semana. Como é que funciona isso? Tem alguma coisa de indicação em relação a isso? Contraindicação não tem, mas a gente sabe que a questão de ir levar na pet shop muitas vezes é um pouco estressante para o pet, e lembrando que o estresse também, no calor, tomar um banho, ficar lá num soprador, num secador, às vezes também pode agravar uma situação. Sim. Então, assim, não teria contraindicação de fazer uma vez por semana, mas não teria muita necessidade, na verdade, né? É mais a gente tem que pensar na questão do ambiente que o animal tá, deixar ele fresco o suficiente para o animal ficar confortável. Perfeito. E a rotina de alimentação segue normal? Segue normal. Uma coisa que é curiosa, assim, alguns animais no verão ou em temperaturas muito altas, muitas vezes deixam de fazer uma alimentação
às vezes come 2 vezes por dia e acaba fazendo uma só. Isso pode acontecer, tá? Muitas vezes devido ao calor. Os Que nem tutores, a gente, às vezes, né? Não tem muita exatamente, fome às vezes os no tutores calor. se assustam, né? Ai, meu Deus, não tá comendo, comeu uma vez só. Mas é por conforto dele mesmo, conforto térmico, né? Às vezes eles optam por se alimentar mais à noite. Então, daqui a pouco, tu pode oferecer bem no início da manhã, que não tá tão quente, né? No final da tarde, mais à noite, que daí provavelmente o animal vai se alimentar. Tem gente que deixa o ar-condicionado, por exemplo, ligado para os bichinhos, né? Ventilador Ou também. ventilador. Uhum. Isso é tranquilo, só a conta de luz que pode vir um pouquinho alta, né? Mas o fora que isso eu é falo assim, tranquilo. ventilador, primeiro a gente tem que entender se o animal gosta daquele barulho e se sente confortável recebendo aquele ar no rosto. Alguns animais não gostam, principalmente felinos. Mas se ele gosta e se não tem, o animal não se assusta ali com o barulho, não teria nenhum problema ele ficar com o ventilador à disposição, né? O ar-condicionado, a gente tem que sempre pensar, como nós humanos também, na manutenção e a limpeza dos filtros, Com né? certeza. Lembrando que a doença respiratória pode acometer tanto os humanos quanto os pets, né? Então, assim, o que a gente nota, muitos animais com alteração de broncopatias, e muitas vezes esses animais estão 24 horas no ar-condicionado, o tutor não faz ali a limpeza e manutenção, mas é mais referente a isso, né? Também tem a questão do ressecamento ali da via aérea superior, que pode acontecer com a gente, com eles, né? Então, sempre ter esses cuidados quando faz a utilização do ar-condicionado. Até ali na reportagem que a Duda fez, ela falou, o veterinário entrevistado falou que as pessoas associam, né, um animal de pelo longo que vai estar sofrendo com calor, então eu vou tosar para que esse animal não fique com calor. É uma associação, acho que natural, que a gente faz, Sim. mas que não condiz muito com a realidade. A gente tem que pensar que o pelo, né, ele é uma barreira. Então, tanto para a proteção solar, né, e a gente sempre tem que pensar também em insetos, né? O pelo é uma proteção de insetos. A gente sabe que tem zoonoses aqui no estado que estão aparecendo cada vez mais, e os insetos vão muito num animal que tem o pelo curto, né, ali tosado, e às vezes deixam de ir num animal que tem um pelo longo que faz a proteção ali. Então é importante saber que existe a possibilidade de tosar, né, esses pets, mas assim, não precisa zerar também, né, o animal, deixar ele sem proteção nenhuma ali. A gente fala que a gente faz uma tosa, mas diminui um pouco a quantidade de pelos, não zera, né? Sim. E quais são as zoonoses, doutora, que têm aparecido nesse verão de forma mais intensa? A gente sempre tem que pensar, principalmente agora, já é uma realidade nossa do estado, a leishmaniose, né? Ela é do mosquito, através de um mosquito. A gente sempre tem que pensar que o cão, ele pode passar para o humano, né? Então, sempre ter o cuidado dos repelentes também, né? A gente tem já no mercado produtos como coleiras, que são repelentes, e alguns tipos de antipulgas, que tem também a questão de repelentes. Perfeito. Isso que você falou, eu queria aproveitar, doutora, antes da gente encerrar, para a gente reforçar, né, gente, os cuidados gerais aí que os tutores devem ter. Você falou do repelente, desse antipulga, tem vermífugos também. Quem está pensando em ter um cachorro, ou quem tem, enfim, quais são os cuidados que tem que ter o ano inteiro, né, doutora, para quem se propõe aí a ter um bichinho fazendo parte da família? Sim, a gente tem que pensar sempre na saúde do pet, mas pensando na saúde da família, né? A gente sabe que algumas doenças podem ser passadas, né, do cão para os humanos, então a gente sempre tem que pensar na saúde dele em primeiro lugar e na família também. Antipulgas, vermífugo, a questão dos repelentes, né? A gente deixar um animal saudável, com a alimentação aí reta, né? A gente, se tiver dúvida, sempre procurar o médico veterinário de confiança, né? Outra vez que eu vim aqui, eu falei muito do check-up também. Agora, hoje a gente trabalha com medicina preventiva, uma luta aí que a gente tenta, né, que os tutores entendam a importância da medicina preventiva, e todas essas colocações estão inseridas aí na medicina preventiva. Então, assim, façam uma consulta com o seu pet. Não é só ir fazer vacinas, né? É ir conversar com o seu veterinário, entender a importância desses produtos que a gente tem que usar aí sempre, né? Não só para a proteção do pet, mas também da família, né? Então é importante sempre ter um veterinário de confiança para a gente conseguir trocar essas informações corretamente. Com certeza. A gente conversou com a veterinária Mariana Brino. Doutora, obrigada, viu? Obrigada de novo. Obrigada pelas dicas. Gente, intervalo bem rápido e a gente volta em instantes com mais Conexão RS.